Olá, amigos, colegas, alunos. Hoje eu tenho o prazer de começar mais um bate-papo previdenciário, um programa que visa trazer todas as novidades do direito previdenciário no cenário nacional. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Dr. José Antônio Savares, que é uma pessoa que abrilhanta o nosso direito previdenciário e que sempre traz as maiores novidades e teses para a defesa do direito social. Como vocês sabem, agora a gente tem uma ferramenta nova do Facebook. Essa ferramenta nos permite trazer convidados em tempo real e nós começamos então a trazer essa live agora ao vivo aqui pelo IEPREV, mas participando no canal aberto. Nós tínhamos esse programa antes no canal fechado. Quando eu chamo de canal fechado, eu me refiro à nossa assinatura premium. E o Dr. Roberto, então, propôs que nós passássemos a ter esse nosso bate-papo agora ao vivo na TV aberta, ou seja, no Facebook aberto e na TV aberta do Instagram. Eu chamo de TV aberta porque no Instagram se chama canal de TV do Instagram, no YouTube é no canal do YouTube e no Facebook é na live, né? Nas famosas lives do Facebook. Então, eu vou mandar aqui um convite para o nosso convidado, que é o Dr. Savares. Já estou chamando ele aqui para fazer esse convite. Como vocês sabem, leva um tempinho. Eu vi que o Paulo Bacelar já está ali online, né, Paulo? O Paulo sabe bem que a gente leva uns minutinhos para conseguir fazer aqui a conexão. Deixa eu conseguir convidar aqui o Dr. Savares. Aqui. E o nosso tema de hoje é um dos temas mais interessantes, porque nós vamos falar do processo judicial previdenciário, né? E não poderia ter uma pessoa mais especial para trazer, afinal, dificilmente algum previdenciarista não conheça os livros de processo do Dr. Savares e o manual de recursos do Dr. Savares com a doutora Flávia, que são excelentes, né? Que são dois manuais que mudam a vida do advogado previdenciário. Então, nesses minutinhos, enquanto nós estamos nos conectando com o Dr. Savares, eu aproveito para dizer para vocês que a intenção, então, é que todas as semanas, sempre nas segundas-feiras, às 20 horas, hoje excepcionalmente às 21 horas, a gente vá se encontrar. Dr. Savares, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite a Tudo todos. ótimo. Estou muito feliz de tê-lo conosco. E que bom que você conseguiu reservar um horáriozinho aí na tua agenda corrida. E eu já vou começar, então, pedindo algumas coisas, né? Que a gente sempre pede. Ana, a satisfação é minha de participar de uma iniciativa louvável do IEPREV, não é? Aproveitando os canais de comunicação que nós temos para discutir matérias que são de importância prática indiscutível, atuais, não é? E, na verdade, foi um grande prazer. A gente conseguiu esse horário. Como você sabe, eu estava em Florianópolis hoje pela manhã, tive compromisso pelo tribunal ali. Viemos conversando, não é, ao longo da viagem e deu tudo certo. E é uma grande satisfação poder participar. Boa noite a todos. Que ótimo. Bem, nós já estamos ali com muitas perguntas, já temos 95 pessoas online acompanhando, 98 acompanhando em tempo real. Tá bem. Passamos de 100 nesse momento. Continue narrando que vai aumentar, entendeu? Mas eu tenho certeza que é devido a pessoa que eu tenho de convidado hoje, que é muito especial, muito querida. Mas eu vou parar de puxar saco, porque senão vão dizer que eu não fiz a entrevista. Ah, querida, imagina. Não, mas primeiramente eu quero então agradecer. E o nosso tema de hoje é processo judicial previdenciário. Antes de te chamar, eu estava comentando que é difícil, né? Algum advogado, algum previdenciarista que não conheça uma das suas obras de processo ou aquela obra maravilhosa de recursos que você escreveu juntamente com a Flávia,
que são duas obras, eu digo, claro, você tem outras, né? Mas essas duas, elas são muito importantes para o advogado previdenciarista, porque nós não temos previdenciário na graduação. Então, a gente sente falta de uma base. Quem começa, normalmente, sente falta dessa base. E encontra essa base nos teus livros. Eu queria, sabe que eu sou uma leitora assídua dos teus livros de processo, eu dou aula de processo também. E eu queria te pedir, tem uma coisa que eu gostei muito, quando eu tive a minha primeira aula de processo contigo, né? Eu já te contei essa Verdade, história. sim. Porque eu não tive na graduação, eu comecei a atuar no direito previdenciário sem nunca ter tido uma aula na área. E a primeira aula que eu tive contigo, você falou uma coisa muito bacana, que era a dificuldade de usar o CPC para modular o direito previdenciário, o direito social, com o CPC que tem tanta relação com o direito privado. Antes de começar algumas outras perguntas, você pode tecer algumas palavras para nós sobre isso? Claro, Ana. Primeiro, muito obrigado pela consideração, pela elevada consideração, pelo carinho. Sabe que nosso Brasil é muito grande, nós temos milhares de advogados iniciando na área previdenciária, milhares de advogados que já sofrem na área previdenciária e sabem também o sabor de uma realização de direito social em juízo. Então, sempre é importante que esses canais de comunicação sirvam para trocarmos ideias, né? Além daquilo que eventualmente a gente escreve num artigo, ou deixa numa decisão, ou coloca num livro. O grande ponto, Ana, do processo previdenciário, o que motivou o direito processual previdenciário, foi a percepção de que nós não podemos aplicar no direito previdenciário as normas do processo civil comum, não é, tal como elas estão no CPC, por exemplo, ou na legislação extravagante. A lide previdenciária vai reclamar um toque diferenciado. E nós teríamos alguns exemplos já consagrados pela jurisprudência, né, que à época não estava sequer se cogitando, mas, por exemplo, hoje é muito comum a percepção de que o juiz pode, se não deve, conceder benefício distinto daquele postulado na petição inicial, não é? Uma vez identificando que os requisitos para aquele benefício estão presentes. Aí, veja, uma flexibilização do princípio da distrição da sentença. Ninguém diz mais, hoje em dia, que a sentença é extra petita porque concedeu uma aposentadoria por invalidez no lugar do auxílio-doença que havia sido postulado. E também em relação a uma aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, há já hoje um consenso jurisprudencial acerca da relativização, da flexibilização do princípio da distrição da sentença. Isso mostra a importância de se olhar de maneira diferenciada para o processo previdenciário. Ali eu vou ver que eu preciso, antes de meter a forma e simplesmente recusar o pedido que foi feito, conceder ali à pessoa que faz jus o benefício correspondente, a cujos os pressupostos são cumpridos. Mais recentemente, o STJ teve oportunidade de firmar uma tese que sempre esteve na periferia dos processualistas, que nunca foi assimilada, né, pela mainstream, pela corrente principal dos processualistas, mesmo no Poder Judiciário e Federal, que era a ideia de se relativizar a coisa julgada, de se entender que você não pode sepultar de uma vez por todas as chances de um trabalhador conseguir a sua aposentadoria por uma questão formal, por não apresentação do documento de modo oportuno, enfim, em processos que por vezes se encontram viciados. O STJ vem por recurso repetitivo e expressa que a sentença, por exemplo, que julga improcedente o pedido de aposentadoria rural por idade, porque faltou prova material, por insuficiência de prova material, ela deve extinguir o processo sem resolução do mérito, isto é, oportunizando a pessoa, não é, uma vez reunindo a documentação suficiente, buscar novamente esse direito, não é? A ideia de tratar esse direito como um direito fundamental mesmo, isto é, eu não posso, por uma questão formal, separar essa pessoa, é uma coisa lógica, eu não posso separar pelo resto da vida essa pessoa porque não apresentou um documento no momento oportuno, quer dizer, o direito não pode ser tanto a forma e nada a substância nesse caso. Enfim,
Nós temos várias ilustrações que estão a reclamar, ora já reconhecida pela jurisprudência, uma questão, mas outras questões que precisam se trabalhar ainda para que a jurisprudência reconheça a importância da processualidade previdenciária. Enquanto a jurisprudência não assimilar essa necessidade de um tratamento diferenciado do processo previdenciário, ela prossegue errante. E veja o exemplo da irrepetibilidade dos valores que são antecipados numa tutela antecipada, né, uma tutela provisória. E agora o STJ, por representativo de controvérsia, expressar que deve haver a devolução desses valores quando revogada a tutela. Uma construção pretoriana assim, ela, sem dúvida nenhuma, existe pela falta da percepção de que se trata de um direito de natureza alimentar destinado ao mínimo existencial, que não poderia ter sido separado, ou aqueles valores, os valores não poderiam ser separados para serem devolvidos na sequência. Né? Então, ainda muito há de carência em relação à importância dessa relativa autonomia do processo previdenciário. E, na verdade, até essa decisão que o senhor citou do STJ, ela surpreende, né? Porque ela vai contra, inclusive, súmula da própria AGU. Eu me lembro quando era conselheira da Câmara de Julgamento do Conselho, que a própria decisão do Conselho na via administrativa, ela era uma decisão de não devolução. Então, foi um choque, eu acho que não apenas para os magistrados, como o senhor, que, né, e um conjunto que tem esse entendimento mais social, mas foi um choque para os advogados e até mesmo para quem trabalha na via administrativa. Porque o Poder Judiciário estava sendo mais gravoso do que a própria administração quando ela revia os atos do INSS no Conselho. É triste, né? Perfeito. E esse recrudescimento das decisões, ele tem atacado outras searas do direito previdenciário. Isso tem sido bem recorrente, né, doutor Savares? Você foi muito feliz na tua observação. Veja bem, não sou assim exceção no que diz respeito à dificuldade de aceitar essa decisão do STJ. Eu diria que a magistratura, de maneira geral, que o poder judiciário das instâncias ordinárias, seja na justiça comum, seja nos juizados especiais federais, assimila com dificuldade essa orientação do STJ de ter que devolver os valores recebidos por força de tutela antecipada que é revogada. E veja, nós tivemos um exemplo na nossa história do direito previdenciário em relação a isso, a questão de 1/4 do LOAS, né? Que o Supremo Tribunal Federal dizia que o único critério para se aferir, entre aspas, a miserabilidade era o critério da renda mensal, que deveria ser inferior a 1/4. E, nada obstante, o Supremo tenha reiterado isso e cassado centenas de decisões judiciais que flexibilizavam o critério econômico, nós persistimos vendo decisões de juízes de primeiro grau, de tribunal, do STJ, dizendo que não, que todos os outros elementos deveriam ser levados em consideração. Até que o Supremo Tribunal Federal, atento também a esse fator, embora não consigne na reclamação 4374, vem e diz, não, de fato o critério é insuficiente, de fato é preciso levar em conta outros fatores. Eu penso que também em relação à irrepetibilidade dos valores da natureza alimentar, por ser algo consagrado no próprio STJ, Ana, quando se trata de direito de família, o princípio é a irrepetibilidade dos alimentos, não se cogita de uma tal boa-fé objetiva, não se cogita do alimentando ter que devolver os valores que recebeu e posteriormente foram revistos em sentença. Boa noite, doutora Marisa Santos, um grande prazer tê-la conosco. E vários amigos aqui que eu estou vendo, a Gorete, o Voro, me permite aqui, Ana, por favor. Gilberto. Fique super à vontade, a live é nossa. Obrigado. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Alex Sertão, que também é um professor de RPPS, escreveu agora há pouco ali para nós também, e todos os amigos que estão escrevendo. Grande Alex, grande abraço. Doutor Savares, e nesse sentido, o IEPREV tem uma pós-graduação muito mais prática, né? Então, no ano passado, o Roberto teve uma ideia de lançar uma pós que tivesse um pouco dessa visão prática, para a gente conseguir assimilar, na verdade, ou talvez eu podia usar uma palavra mais pesada, que seria deglutir tudo que tem acontecido nesses últimos 2 anos, que não tem sido fácil, né? Uma proposta de reforma que é necessária, mas uma proposta que veio assim um pouco intransigente,
algumas questões de jurisprudência que nos deixam até um pouco sem chão. E aí o Dr. Roberto lançou essa pós, que tem um viés um pouco mais prático, no intuito justamente da gente conseguir discutir, né? Aqui ninguém é dono da razão, os professores do IEPREV, eu sou professora da pós, o Roberto, mas a gente tenta dar um norte, né? E o senhor é um dos nossos professores, né? Tanto na pós da prática previdenciária, como na pós que está sendo lançada de Previdência e Trabalho. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa necessidade, eu gosto muito de tratar disso, essa necessidade do advogado, dele se aprofundar um pouquinho na discussão, de vocês, magistrados, receberem peças, recursos, que consigam chegar a discutir o ponto alto do processo, né? Eu costumo dizer assim que às vezes o ponto controvertido, ele passa desapercebido na peça. Às vezes você pega um recurso, acontecia isso comigo também no conselho, quando eu ia julgar. E eu imagino, e aí peço para ouvir as suas palavras, que com vocês, magistrados, isso aconteça muito. Às vezes, o ponto controvertido, o fato que realmente é o impeditivo do direito, a petição passa longe. E aí eu queria saber se o senhor podia falar um pouquinho para nós sobre a necessidade de fixar o ponto controvertido e outros Claro, pontos mais. claro que sim. Ana, o grande desafio da live não é conversar, é prestar atenção na tua pergunta, vendo o pessoal cumprimentando, vendo os amigos pelos quais você tem grande carinho ali, dando um oi, né? Agora aqui está a Helena, Não passa. passou agora há pouco o professor Paulo Bacelar, a Marilena, uma querida amiga minha, Neide Elias estava por aqui, e eu lendo as mensagens e prestando atenção no que você falava ao mesmo tempo, né? Dois pontos quanto ao que você coloca. Primeiro, quanto a um curso de pós-graduação. Eu sou do tempo em que um curso de pós, e se pensava assim, porque nós tínhamos poucos cursos de mestrado e poucos cursos de doutorado, as pós lato sensu, um curso de especialização, era assim, o meio caminho para o mestrado, não é? Era um caminho para se aprender conceitos, se aprofundar na teoria. Esse é o desenho que nós tínhamos na educação do direito há uns 15, 20 anos atrás. Tudo isso mudou. Nós temos hoje uma estruturação dos cursos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. E hoje é inconcebível um curso de especialização, um curso de pós, que não seja voltado para a praxis daqueles estudantes, que não se volte para problemas práticos. Claro, atento ao sistema normativo, atento às estruturas do direito, não é? A construções teóricas sem as quais não se logra entender a prática ou melhorar a prática, mas eu não consigo hoje pensar um curso de pós-graduação que não esteja constantemente voltado para problemas jurídicos práticos, né? Então, só posso ficar orgulhoso de participar desse projeto do IEPREV na construção e com o corpo docente que apresenta. Com relação à questão processual que você colocou e coloca bem, é um problema que nós verificamos. Aqui está aqui meu querido primo Lucas, meus parentes estão me prestigiando lá do oeste de Santa Catarina. O que nós vemos na turma recursal, seja por parte da advocacia previdenciária, da parte autora, seja por parte da procuradoria, é uma dificuldade, por vezes, e talvez aqui uma dificuldade grande, de especificar, não é, no seu recurso, seja para o tribunal, seja na turma recursal, especificar exatamente o ponto que foi colocado pelo juiz como obstáculo para o reconhecimento do direito. Muitas vezes o que nós vemos são recursos genéricos, recursos que não estão tocando o ponto que foi levantado pelo magistrado. Então, eventualmente, reconhecimento de tempo rural. O juiz não reconhece o tempo rural porque a testemunha foi inconsistente, se entendeu ambígua. E você vai ouvir, vai ler o recurso iluminado, o recurso de apelação, são páginas e páginas, por vezes defendendo a possibilidade de prova material em nome de terceiro, e jurisprudência enorme sobre o ponto, e não é isso que importa.
E isso me parece algo que o novo Código de Processo Civil traz, reafirma já uma jurisprudência, não é? Que é a necessidade do advogado atacar de maneira específica, impugnar de maneira específica a decisão que busca reformar, que busca invalidar, enfim. E me parece que isso tem sido algo que tem se repetido demais nos processos previdenciários. Então, isso inviabiliza até mesmo os recursos extraordinários, até mesmo incidentes de uniformização nos juizados, por falta de pré-questionamento da matéria. Várias pessoas muito queridas aqui que eu quero saudar, não é? Que estão acompanhando, por favor. Professor, então vou aproveitar também e fazer uma outra pergunta. E o outro lado, né? Porque nós temos a situação em que muitas vezes o advogado não chega no ponto controvertido, e nós temos aquela situação também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do benefício por incapacidade. Hoje é o benefício que traz maior despacificação social, que essa palavra não existe, eu acho, mas no sentido de que é o benefício mais controverso. Nós temos um problema que é a questão da perícia médica. Claro, a perícia médica, por mais objetiva que ela tente ser, ela ainda é subjetiva. E aí nós vamos, claro, conjugar um conjunto de fatores, mas nós temos aquela problemática quando muitas vezes o advogado escreve, faz a impugnação, apresenta bons argumentos e nem se toca naquele ponto, né? Às vezes a sentença passa longe. E aí nós temos aqui, eu estou até comentando, porque já vi vários comentários, o pessoal nem esperou eu começar a fazer essa pergunta, já estão ali dizendo, mas fala também quando o advogado escreve e não é lido. E aí nós temos algumas ferramentas, né, para isso. Aí, se o senhor pudesse dar uma palavrinha sobre essas ferramentas, como que fica? Afinal, a sentença não falou de nada daquilo que eu queria, eu impugnei o laudo, foi direto para a sentença sem nem ler a minha impugnação. E uma outra coisa, eu já estou aproveitando e emendando a pergunta, porque já que você vai falar no tema, falar um pouquinho do princípio da não surpresa, que foi uma novidade do novo CPC. Eu não estou advogando no momento, porque eu estou licenciada para o CARF, mas era uma angústia que eu tinha, eu confesso, quando advogava, que era quando a decisão da sentença, ela trazia um ponto que não foi abordado na minha petição inicial, muito menos levantado como fato modificativo, extintivo ou impeditivo de direito pelo INSS. E, de repente, o argumento do magistrado era um argumento sobre o qual não se teceu nada ao longo dos autos. Isso me causava uma aflição. E hoje, o novo CPC, com esse princípio da não surpresa, eu acho que ele traz uma novidade, mas, ao mesmo tempo, uma ferramenta para que a gente possa, então, sobreviver a essas questões. Só que, ao mesmo tempo, eu te pergunto, como isso vai funcionar na prática, o princípio da não surpresa? Né? É tudo muito novo ainda, mas aí eu queria ouvir a sua opinião. Ele nos surpreendeu, não surpresa, ele nos surpreendeu, é isso? Meus caros, primeiro que eu estou falando da advocacia em relação à questão da impugnação específica por dois motivos. Primeiro, porque foi a pergunta que me foi feita, né? E segundo, que aqui vai a dica para os advogados que estão nos acompanhando, não é? Motivos, por vezes, de não conhecimento de recurso. Agora, claro, se há omissões ou contradições, vícios na sentença, me parece que há meios processuais adequados para se buscar o suprimento desses vícios, né? Um embargo declaratório, eventualmente um caso muito diferente, uma peculiaridade, ir conversar com o magistrado, demonstrar ali a diferença do caso, ou se mesmo que não queira eventualmente falar com o juiz, deixar no gabinete a preocupação, conversar. Me parece esse olhar atento do patrono da causa importante para que se chegue a uma solução mais adequada, mais próxima daquilo que se buscava, né? Mas sim, né, as omissões não são poucas, né? Hoje nós estávamos num momento de reflexão com os magistrados federais, num evento promovido pela Escola da Magistratura do Tribunal da Quarta Região. E ali é o momento de discutirmos justamente as nossas dificuldades, não é? O que fazer para aprimorar a prestação jurisdicional, o ouvir as partes, o olhar atento para o caso, o interesse para o caso,
um olhar mais para o direito que está sendo discutido do que para as formas que nos cercam, e muitas vezes nós nos perdemos olhando para formas e preclusões e pouco nos importamos com o resultado da nossa decisão, se está adequado ou não, se a pessoa estamos concedendo direito a quem faz jus ou não, não é? Conceder o direito não pode ser só um detalhe na prestação jurisdicional, quando devido, não é? Mas esse é um ponto. A tua pergunta específica, Ana, que foi feita agora, dizia a respeito, me recorda aqui que eu falei um pouquinho. Oi, O Eunice. princípio da não surpresa. Sim, o princípio da não surpresa. Obrigado. O princípio da não surpresa. Há uma discussão interessante sobre que normas do novo processo civil se aplicam nos juizados especiais federais ou não. Eu estou falando dos juizados especiais federais, né? Não há dúvida de que o princípio da não surpresa deve ser observado no âmbito da justiça comum. No nosso Manual dos Recursos nos Juizados, nós dedicamos ali uma sessão inteira, primeiro para colocar ali as premissas de que nós partimos para dizer quais normas entendemos, Flávia, Xavier e eu, do CPC se aplicam nos juizados e quais não, né? Eu tenho para mim que o princípio da não surpresa ele é uma explicitação do direito ao contraditório. Eu devo perceber o direito do contraditório, e isso fica muito claro no novo CPC. O direito ao contraditório não é só o direito de debater ou o direito de ter vista do que foi apresentado pela outra parte, mas, fundamentalmente, o direito de influenciar na decisão da autoridade judicial. Esse é o ponto de que se parte, né? O contraditório só é respeitado se eu não apenas tenho ciência do que há no processo, mas eu tenho oportunidade de debater e mais influenciar a decisão judicial, a decisão judicial. Logo, se eu tenho um documento, por exemplo, um quinis que é apresentado de última hora, como um óbice para se reconhecer a aposentadoria rural por idade, não é? Eu tenho aqui um quinis do marido, que ele era trabalhador e ganhava R$ 2.000, então ela não é segurada especial. E se junta o quinis aos 47 do segundo tempo, em primeira instância ou em segunda instância, e por vezes de ofício, não é? A questão eu até posso fazer isso, o juiz pode de ofício diligenciar, buscar a melhor instrução do processo, mas o mais importante é que se abra espaço para que se debata sobre aquele ponto, nesse caso um ponto de fato, mas pode ser uma questão de direito que esteja em discussão também, né? E a partir dali o juiz vai formar o seu convencimento. É claro, se não observado esse ponto, a parte pode se socorrer a partir dos embargos declaratórios. Mas, olha, não foi respeitado o princípio da não surpresa, buscar uma argumentação que seja levada em conta pelo magistrado. Uma vez refutada essa argumentação da parte, isso pode ser discutido num recurso, não é? Num recurso de apelação no tribunal ou um recurso iluminado na turma recursal, onde preliminarmente se suscite eventual nulidade processual, mas desde logo também já impugnando o mérito da discussão, porque eventualmente pode não ser acolhida aquela preliminar de nulidade e você não pode contar com isso, né? Então se impugna desde logo o mérito. Mas eu penso que se trata de cultura, sabe, Ana? Só o fato de você ter colocado essa questão mostra um dado importante de uma lei nova, que tem preocupações novas e louváveis, que é o novo CPC. E cada vez mais os atores processuais, não apenas no universo previdenciário, evidentemente, mas cada vez mais que os atores processuais reivindiquem, né, a observância dos princípios constitucionais processuais, como no caso do princípio da não surpresa, que é expresso no novo CPC, e essa cultura nova vai penetrando um agir velho, um agir rançoso, um não quero mudar porque sempre fiz assim. Então, me parece que, com o tempo, as instituições acabam se tornando mais permeáveis, não é, a essas inovações. Doutor Tavares, eu gostei muito da resposta, foi super abrangente. Eu vejo os alunos exatamente assim, com essa dúvida. Eu embargo, depois eu recorro, e se eu recorrer, eu peço a nulidade. Eu achei super importante isso que você falou. Ó, comecei com o senhor, já estou chamando de você. Tudo bem. Eu achei super importante
achei super importante essa parte que você falou assim, olha, então rebatam o mérito, né? Então façam completamente, vai embargar, não deu certo, entra com recurso, alega a questão da nulidade, mas ainda rebata o mérito. Então, eu acho que é muito importante e principalmente ouvir. Eu acho que a gente tem que ter humildade e quando hoje eu sempre tento ter humildade nos meus atos. Claro que ninguém é perfeito, mas assim de pensar que mesmo quando advogada, eu fazia coisas que depois hoje eu vejo que não tinha nexo. E isso é normal, né? Porque quando a gente está começando, a gente é muito afoito. E hoje que eu julgo o processo, eu digo assim que eu vejo as coisas com os olhos tão diferentes. Eu dou o meu, assim, esse é a minha assim experiência dividindo um pouco com o público. E quando eu comecei a julgar processo, eu vi o quanto é diferente de quando a gente advoga. Porque quando a gente advoga muito cheio de paixão, e isso é nobre. Só que a gente às vezes acaba não vendo muito o lado da outra parte e não conseguindo agir com tanta clareza daquilo que é justo. E por isso que eu fiz essa pergunta. Eu vi que alguns, alguns colegas falaram: ah, mas isso também não é só o advogado que erra. E o que eu quis dizer não foi isso, né? O que eu quis dizer é: o advogado ele é essencial porque, embora seja o juiz quem dá a cadência do processo, hoje com o processo judicial, a petição inicial ela tem um peso muito grande. Porque a petição inicial ela delimita tudo. E depois, quando vem a contestação e que fixa ali o ponto controvertido, é importante compreender essa dificuldade de fixar o ponto. Quando eu fiz essa pergunta, não foi para te colocar numa situação apertada, mas nem por causa dos advogados ali que escreveram, mas é para compreender o seguinte: nós temos que ter humildade quando advogamos, no sentido de compreender que às vezes a gente está debatendo o ponto que não é o ponto controvertido da demanda. E aí o processo acontece exatamente isso que o senhor falou. Recursos com 40 páginas, 50 páginas que repetem toda a petição inicial, mas que não falam daquilo que foi levantado ou pelo réu, né, ou visto na audiência e acaba sendo um pouco infrutífero. Então, eu aproveito assim como professora também, né, a dar essa dica para os nossos alunos que prestem atenção nisso que o doutor Savares que falou que é tão importante que às vezes passa batido. Essa questão da contestação da impugnação inespecífica, que é muito mais forte, né, doutor Savares, do que às vezes as pessoas, porque às vezes a pessoa que escreve bem não tem ideia da quantidade de processos que tem uma defesa extremamente deficitária. Ana, primeiro, mandar um abraço para o David Martini, que está aqui conosco, mandar um abração também para Jesus. Eu até me deu quase um frio na barriga, Jesus chegou, eu vi ali, eu fiquei assim preocupado, né? Também a Thaísa está aí, um grande abraço. Eu diria o seguinte, algumas coisas me preocupam na prática processual previdenciária hoje. Pela maneira como eu tenho percebido, por exemplo, a questão do interesse de agir, né? O Supremo Tribunal Federal diz lá que para ações de concessão precisa ter prévio requerimento administrativo. Para ações de revisão, regra geral não, exceto se tem fato novo. E há uma tendência na orientação da jurisprudência que se um fato novo, isto é, um fato não alegado na via administrativa, o INSS indeferiu o benefício, a parte ingressa com ação de concessão. Mas se a parte alega um fato que não foi apreciado na via administrativa e nem apresentou um documento, nem indicou algo relativo àquele fato não será conhecido pela justiça. São vários precedentes, seja na justiça comum, seja no Juizado Especial Federal, há precedentes, inclusive, do próprio Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que faço parte, e a ideia é quase assim, soa muito esquisito, porque daí, imagine lá uma ação de aposentadoria por tempo de contribuição, em que a parte postula 4 anos de serviço rural, de reconhecimento, mais 3 períodos de atividade especial, mais 2 anos informal, né, como garçom. E aí vem a sentença, ao final, né, e diz, olha,
O rural, eu conheço, né? Eu conheço o pleito rural porque houve documentos da atividade rural na esfera administrativa. Do tempo urbano, eu não vou conhecer, extingo sem o mérito esse período, porque não foi objeto de discussão na via administrativa. E do tempo rural, eu conheço um e não conheço dois. Quer dizer, uma solução tal como essa, né, numa jurisdição que eu chamo de jurisdição fatiada, não resolve absolutamente nada. Né? Não resolve absolutamente nada, porque nem vai se chegar aos 35 anos pretendidos pela parte e vai remeter o segurado novamente à via administrativa com uma grande chance de ser novamente indeferido. Quer dizer, nós temos uma pessoa no momento que está buscando a sua aposentadoria, a ideia de sossego, de tranquilizar-se, tendo que bater de porta em porta institucional para finalmente, não é, depois de anos e de muito caminhar, chegar a uma solução. Pois bem, desejemos ou não, me parece que a jurisdição fatiada, não é, essa postura defensiva que eu julgo, está ganhando corpo na jurisprudência numa compreensão restritiva do que disse o Supremo no RE 631/240. Pois bem, se assim estão as coisas, a minha sugestão, minha dica para o advogado que está iniciando, não é? E que tem a oportunidade de acompanhar o seu cliente desde a esfera administrativa, ora, de buscar uma análise acurada dessa situação previdenciária desse segurado, de se imaginar ali todas as possibilidades, de não se formular um processo administrativo de maneira sodada, não é? E logo na sequência se demandar em juízo. Antes, se planejar bem, verificar todas as hipóteses, buscar a documentação junto à empresa, ou minimamente alegar determinados fatos na esfera administrativa para que o INSS também cumpra o seu dever no sentido de boa instrução do processo administrativo, no sentido de não ver amanhã o seu cliente e a sua causa mesmo indo de um lado para o outro num jogo de empurra institucional, não é? De escusas institucional, e que acaba retardando a realização desse direito no momento que a pessoa mais precisa. Então, ficaria aqui essa dica, porque nós estamos no momento, por exemplo, amanhã nós temos sessão de julgamento aqui na terceira turma recursal do Paraná, onde nós vamos ter um momento de discussão pelos apontamentos que vi, não é? E mesmo que eu quisesse adiantar resultado, que seria antiético, eu não poderia, porque ainda será discutido isso daí, mas o tema não é de se ocultar, porque a sessão também é pública, mas é uma questão que algumas turmas recursais já estão adotando um posicionamento, não na justiça comum, por mais estranho que pareça, mas turmas recursais, no sentido de não se admitir que documentos sejam juntados em segunda instância, no sentido de melhor esclarecer a causa. Ora, me parece que esse aspecto, e como eu tenho já em diversas publicações, num contexto em que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em representativo de controvérsia, diz que eu posso juntar um documento novo, mesmo após a extinção do processo, mesmo após a coisa julgada, né, no caso da prova material e da aposentadoria rural por idade, é já de se perceber que não há uma preclusão tão grave contra a pessoa que busca a sua aposentadoria, no sentido de não poder apresentar esse documento no curso do processo ou em segunda instância. Isso nem mais se discute no processo civil comum e nem na justiça comum. E nós estamos naquele ambiente que era para ser o mais informal e simples de todos os juizados, né, nos fechando a isso, e no processo mais delicado de todos, que é o previdenciário, também impedindo. Então, nós temos várias turmas recursais no país afora com esse entendimento, numa perspectiva de hipereconomia processual, não é? Num momento, e uma hipereconomia que leva a perdermos o foco, no sentido de acertar, parece que é um detalhe, não é? Dar a cada um o que é seu parece que é só um detalhe, porque a homenagem parece ser maior a forma, não é? Apenas esse ponto, então, para não depender de uma liberalidade ou desse tipo de discussão que, para mim, remonta aos primórdios, aos rudimentos do direito, não é? É que o advogado prudente, cauteloso, o iniciante, deve buscar, desde a esfera administrativa, uma boa instrução e, eventualmente, se quer necessitar, se socorrer da via judiciária. Até porque um processo administrativo forte, que tenha todas essas provas,
ele auxilia muito o cumprimento do enunciado 5 do CRPS, né? Hoje CRSS, que é a questão de conceder ao segurado aquilo que ele tem direito. Então, eu acho que até o Paulo Bacelar fez uma pergunta aqui, eu perdi a pergunta aqui que passou, mas ele fez a seguinte pergunta, vou aproveitar para interagir um pouco com os nossos professores e alunos aqui. Então, ele fala assim, professor Savares, penso que o conhecimento do processo administrativo também é essencial para a boa instrução processual na via judicial. Como anda a jurisprudência ou os precedentes dos juízes que levam em conta as normas administrativas, quando não cumpridas pela própria autarquia, quando o processo vai parar na justiça? Eu acho que essa pergunta é super interessante, porque eu já vi alguns casos, e aqui eu vou relatar um caso que um dia eu lhe relatei num voo, que é a seguinte situação. Quando o próprio servidor descumpre o dever dele de perquirir o direito, porque lá na esfera administrativa é diferente, né? A autarquia ela não é parte. Na agência, ela é a gestora. Então, ela tem que auxiliar aquela pessoa, aquele segurado, a atingir, a adquirir a consecução daquele direito dela. Na prática, a gente sabe que isso não funciona muito bem. Mas o maior problema é quando o servidor, pelo ato dele, ele leva o segurado a erro, ou ele deixa de abrir uma carta de exigência, deixa de esclarecer um direito, e aí isso nos leva a uma problemática enorme. Como a via judicial faz, quando na verdade o que a gente observa foi que o ato administrativo fez com que aquela pessoa não conseguisse atingir o direito dela. Queria que você É, falasse um pouquinho para ela. Eu sei que essa daí é bem espinhosa. não, não é não. Ela é uma É que é questão difícil, né? importantíssima. É uma questão importantíssima. Primeiro, eu não sei se vai se manifestar aqui. Primeiro, quero dar um grande abraço na professora Vera Queiroz, que está assistindo. O meu amigo Mitch, que é meu companheiro do Exército de alguns poucos anos atrás. Recebo um grande abraço, estamos assistindo aqui também. Jesus está conosco, Ana Paula, então estamos bem acompanhados também. Meus caros, o presidente do Supremo, na questão do interesse de agir, onde diz que os fatos novos não apresentados na via administrativa não podem ensejar uma ação judicial, muito pelo contrário, deveria haver um retorno à via administrativa, no caso da ação revisional. Essa referência do Supremo nesse precedente, feito pelo eminente ministro Roberto Barroso, foi colocado de raspão no final do voto. Ele é quase enseja uma contradição com tudo aquilo que ele disse antes no voto. Basta uma leitura para os colegas conferirem nesse RE 631-240, onde, em relação à ação revisional, o tempo todo ele estava dizendo do dever do INSS de orientar os segurados, de conceder o benefício mais vantajoso. Quer dizer, a assimetria informacional, o desequilíbrio de forças que está na esfera administrativa, que se reproduz em juízo. A ideia não é à toa que o servidor do INSS, que eu presumo tenha o monopólio, o domínio das informações, que oriente esse que eu presumo não conheça os seus direitos, nem como fazer valer os seus direitos. No entanto, o Supremo, e é algo que em vários textos eu já critiquei, então não cometo nenhuma inconfidência ao colocar aqui, se olvidou desse importante fator da prática, que é dever, sim, da administração orientar. Eu, no direito processual previdenciário, quando falo dos princípios processuais previdenciários, os colegas, muitos que estão aqui têm essa obra, vão ver ali um princípio que é o princípio da proteção judicial contra as lesões por omissão. Ora, toda vez que a administração previdenciária se omite de informar os segurados acerca de seus direitos, de orientá-lo de como proceder, e assim, com esse proceder omissivo, acaba ora negando o direito, ora concedendo benefício menos vantajoso, a administração previdenciária, com esse proceder omissivo, ela lesa, em tese, o direito do segurado. E isso é suficiente para se justificar o acesso à justiça, porque eu tenho um caso claro de lesão a direito, por omissão nesse caso, não por ação. Não é? É isso que eu escrevo ali, sustento,
e vinha decidindo até que, veja, nós decidimos em colegiado, há uma predominância na aplicação dessa orientação do Supremo, e não apenas nas ações revisionais e nas ações judiciais. Então, o que se tem, no final das contas, é a ideia de se premiar a omissão, não é? A ideia de se premiar a omissão e se penalizar aquele que sofreu com a omissão, fazendo com que haja esse retorno, esse jogo do judiciário para o INSS para o judiciário, e aquela pessoa que é a que menos está sabendo o que se passa, aquela para a qual se tem que traduzir o resultado da audiência, para dizer deu certo ou não deu certo, porque ela não sabe nem o que está acontecendo, o que está sendo dito ali, o que está sendo ponderado, essa pessoa é que acaba mal entendendo, e ainda parece que nós estamos reafirmando a inferioridade dessa pessoa, uma imagem de inferioridade, né, no sentido de fazer instituições grandes, fechadas, inacessíveis, e essa pessoa batendo de porta em porta para simplesmente ter o seu direito julgado. E foi importante, só para frisar, tem um artigo... O princípio da eficiência, que está aqui colocando a Regiane, exatamente isso. Exatamente. E é importante frisar, tem um artigo do Antônio Floriani, que é bem bacana, que ele fala da conduta oportunística do INSS, que é um exemplo nas questões da incapacidade. O quanto vale a pena para ele, principalmente em algumas regiões do país, em que o acordo é feito com um valor muito baixo, né? Mas isso tem que ser para uma outra live, viu? Isso é outro tema. Viu? Professor, antes da gente encerrar... É que se eu fosse falar disso, nós levaríamos mais meia hora dos nossos acompanhantes aí, viu? Dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Mas, olha, desde logo, pode escalar uma para esse bate-papo sobre conciliação, porque, para mim, assim, eu vou até me poupar. Mas deixa eu te falar, então, antes de encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, já dentro desse tema, da questão da reafirmação da DER, porque esse é um tema que também tem causado grande, assim, grande discussão e até alguns constrangimentos assim, na via judicial. A questão da reafirmação da DER, que nem todas são para benefício de incapacidade quando há perda da qualidade segurado, né? E essa questão do prévio requerimento, eu vejo que algumas vezes ela vem sendo interpretada de um modo um pouco equivocado, porque muitas vezes se nega o direito da reafirmação da DER, e isso traz um prejuízo muito grande ao segurado. Bom, primeiro, eu quero só adiantar, porque o meu perfil é de acabar não pausando muito as discussões e não relegando muito os temas, né? Na verdade, essa postura da administração previdenciária no que diz respeito à conciliação e em benefício por incapacidade, ora, bem entre nós, né? É uma maneira diferente de se reconhecer o pedido, né? De reconhecimento do pedido, né? Que conciliação é essa em que eu tenho uma guilhotina em cima de mim, uma prova decisiva dizendo que o outro tem o direito? Na verdade, eu estou querendo me valer eventualmente da ineficiência do sistema judiciário e me valer eventualmente da necessidade da pessoa que está buscando a proteção previdenciária para ter ali uma receita indireta, entre aspas, como é considerado cada centavo que se economiza num acordo realizado em juízo pela Procuradoria Federal especializada do INSS. Mas apenas essa ponderação aqui, porque, de fato, nós não temos conciliações em matéria previdenciária. Nós não temos, salvo exceções nesse Brasil continental, um procurador federal que bata no peito em audiência de instrução e julgamento e diz eu reconheço o tempo rural. O que nós temos é um reconhecimento quando eu tenho uma perícia dizendo que há ali a incapacidade, e ainda assim na conciliação se coloca uma duração curta para auxílio-doença, como hoje está na própria lei. Pois bem, com relação à reafirmação da DERA, né, que você coloca, me parece hoje algo já mais tranquilo na jurisprudência, desde que o STJ firmou seu posicionamento, não por
pela sessão do STJ, mas as duas turmas que compõem a primeira sessão orientam no sentido de que o juiz deve considerar o fato superveniente ao processo administrativo, isto é, a vida da pessoa continua após o indeferimento do benefício previdenciário, de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e, porventura, também as contribuições continuarão. Então, o juiz pode e deve levar em conta as contribuições posteriores ao fim do processo administrativo e também as contribuições vertidas no curso da demanda judicial, né? Isso por expressa disposição legal, né? O antigo CPC e agora o novo CPC. Me parece a questão jurisprudencial mais tranquila. O que eu gostaria de ressaltar é que é preciso cada vez mais, e aqui me permita, né? Eu sempre, quando é necessário tocar a teoria para resolver um problema prático, a teoria nos ajuda, né? Me parece esse um ponto importante. Não a teoria, se vamos discutir o conceito de tributo, né? Vamos discutir o histórico da Previdência Social, se era Previdência, se era seguro, se era bismarckiano, era de Beveridge, etc. Quer dizer, se justifica a discussão teórica quando ela vai me resolver problemas práticos, quando ela vai apontar no que a aplicação do direito está se dando de maneira inadequada, inaceitável, né? E um dos pontos importantes de uma teoria que tenho buscado sustentar, que é a teoria do acertamento, que está em artigos na internet, que também está no direito processual previdenciário, é a ideia de relativização do direito dispositivo, do princípio dispositivo, não é? Ora, se eu posso, percebam, se eu posso, juiz, conceder o benefício distinto daquele que foi postulado, eu também, juiz, uma vez identificando o cumprimento dos pressupostos, posso conceder aquele benefício distinto do que foi postulado, claro, respeitado o contraditório e ampla defesa do INSS, mesmo que aquele benefício específico não tenha sido requerido na via administrativa. O que importa é definir a relação jurídica de proteção social. Não está o judiciário passando por cima da administração, não está se transformando num balcão do INSS, que é o pesadelo de muitos, né? Que a justiça se torne um balcão do INSS. Antes está se emprestando importância à ideia de uma máxima instrumentalidade do processo, uma máxima utilidade do processo, e cumprindo de maneira mais fiel o escopo da jurisdição, que é pacificar a sociedade. Não nos adianta andar gravitar em torno da forma e não resolver o problema da pessoa que está buscando ali solução para o seu problema de vida, não é? E a questão da reafirmação da DER passa por aí, essa conjunção com o princípio dispositivo, mas fica aqui também o meu toque, vamos colocar assim, para algo que tem se percebido, não é? Muitas vezes chega-se o processo até ao tribunal, até a turma recursal, e sequer se fala de prosseguimento de contribuições por parte do segurado. Se tem lá uma DER, uns 3 anos atrás, se ingressa em juízo, nada se fala na petição inicial, nada se fala ao longo do processo, nada se fala no recurso, e por vezes, lá depois de julgado a discussão em segunda instância, vem embargos declaratórios, olha aqui, ó, o tribunal foi omisso porque não analisou a reafirmação da DER, houve continuidade das contribuições. Omisso no quê? A lide, tal como foi estabelecida, foi julgada. É claro que o juiz pode, de ofício, conhecer do fato superveniente, que vai modificar a relação jurídica, não é? Mas a questão é que esse fato tem que ser dado conhecimento ao juiz. Quer dizer, o advogado deve pelo menos alegar esse fato, eventualmente juntar o QNIS, se não postular pela juntada do QNIS no processo, se dar vista ao INSS para que se manifeste sobre esse QNIS. Me parece que é uma comodidade em relação à reafirmação da DER. Eu arriscaria dizer
que os poucos casos de negativa de reafirmação da DER se dá por omissão do patrono da causa, ao não suscitar um fato relevantíssimo que é superveniente ao processo administrativo e que também está ali todo mês dizendo que existe no processo judicial. E depois não há mais o que se fazer. Aí é somente, eventualmente, uma nova DER, um novo requerimento administrativo e com um prejuízo de, eventualmente, aí, meses, anos de prestação previdenciária. Doutor Savary, são muitas perguntas, nós vamos ter que marcar outra live mesmo, porque nós já estamos agora, quer ver? Deixa eu te contar, com 250 comentários, muitas perguntas. Eu tentei resumir a maioria delas, agregar uma pergunta com outra. Vou só levantar mais umas duas questões aqui que colocaram, porque você também ainda, precisa descansar. Hã? Duas ainda? Não, vamos, uma, faço por uma. Não, a questão é só levantar a dificuldade das admissibilidades dos recursos. Eu não vou nem pedir para você falar. Eu só vou comentar que o pessoal está pedindo, está comentando das dificuldades das admissibilidades. E também as questões da falta da rescisória no juizado, só para você ter uma ideia das questões aqui que estão sendo recorrentes. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu vou deixar para você falar da decisão da híbrida para encerrar, pode ser? Não sei. Não sei. Olha, eu soube que essa semana teve uma decisão da híbrida que foi um pouco polêmica, né? E aí queria saber se você tem alguma opinião para nos dar sobre ela. Olha, veja bem, quanto à admissibilidade de recurso, claro, não teria nem espaço e seria cansativo por esse meio de comunicação se discorrer sobre o tema, né? O que se percebe muitas vezes é uma dificuldade para alguns requisitos, porque todos têm uma ideia dos pressupostos específicos, né? A diferença de turmas recursais de regiões distintas, etc. Mas muitas vezes esse incidente de uniformização ele é compreendido como um meio de recurso contra uma decisão da turma recursal. Mas o meio de recurso no sentido amplo. E quando ele é um meio recursal, no sentido estrito, restrito. Né? Eu digo que ele é compreendido como sentido amplo, porque não poucas vezes o que a parte pretende, e muitas das vezes é a parte autora, o INSS menos incorre nesse equívoco, mas muitas vezes a parte autora é pretender que uma instância de uniformização reveja a totalidade da decisão da turma recursal, né? Reanalisando questões de prova, questões de fato. E essas questões de prova, elas são... A turma recursal, ela é soberana na sua análise, não é? Não há uma terceira instância nos juizados especiais federais, não é? O que se tem é uma uniformização de questão de direito e de direito material. E quando se trata de questão de direito material, não poucas vezes o principal problema que se encontra, ora é uma falta de pré-questionamento, né? Não é ventilada a matéria, não é discutida anteriormente uma determinada matéria, matéria que você pretende uniformizar, ou, por vezes, eu invoco um paradigma, uma decisão para buscar uma uniformização que não tem bem a ver. Então, vamos supor assim, o meu aposentadoria rural por idade, a minha aposentadoria rural por idade foi negada, porque eu trabalhei no período de carência, nos últimos 15 anos antes de completar a idade. E eu pego um paradigma que diz que o fato de um componente do grupo familiar exercer atividade urbana não prejudica a minha condição como segurada especial. É a falta do que se chama similitude fática, né? São questões distintas, né? Mas é claro que isso aqui é só assim para a gente colocar. Gostaria muito de conversar. Estou vendo tanta gente querida aqui. É uma pena não poder conversar. E quanto à aposentadoria por idade híbrida, 2 pontos. Né? Eu estou com dificuldade, eu não recebi ainda, não foi publicada essa decisão que foi proferida na semana passada. Eu estou com dificuldades até para perceber exatamente o que disse a Turma Nacional de Uniformização, não é?
Já vi comentários de que foi um tipo de uniformização, comentários que foi outro tipo de uniformização. Eu prefiro aguardar a publicação agora dessa decisão para saber exatamente o voto que prevaleceu, mas, de todo modo, o que eu poderia adiantar é que qualquer das alternativas ela parece esbarrar na orientação do Superior Tribunal de Justiça. Me parece inevitável que se tenha um incidente de uniformização dirigido ao STJ para que pacifique esse tema também no sistema dos juizados especiais federais. Me parece que o STJ terá a oportunidade de bem delimitar a sua compreensão e a sua orientação sobre esse tema, não é? Em que termos é devida uma aposentadoria por idade híbrida. Olha, fica aqui uma boa sugestão também para uma próxima live, né? Quando a gente tiver umas discussões Nós novas temos assim. muitas sugestões. Tem sim. Doutor Savares, então eu queria só perguntar para o senhor, para encerrar, qual foi a proposta desse livro que o senhor lançou recentemente, que é o Compêndio de Direito Previdenciário? Então, aproveitando tudo que a gente falou, todas essas pessoas que estão aqui dizendo tantos temas. Hã? Vai deixar eu vender meu peixe? Mas, claro, obrigado, ainda mais se esse peixe faz tão bem para a saúde. Querida, na verdade, esse livro novo, esse é um trabalho novo, né? É o Compêndio de Direito Previdenciário, que escrevemos a Mariana Gonçalves e eu. Ele tem uma proposta diferente. A ideia ali não está muito doutrinador, não tem as teses do doutrinador, não tem argumentação teórica. Tem mais o professor e mais o professor ainda que busca dar ferramentas imediatas, né? Eu peguei um pouco do material das minhas aulas da SMAF, que era um curso preparatório, peguei o meu material de curso de prática que dava desde a OAB, a Defensoria Pública, e fiz um resumo do essencial na primeira parte, um direito em casos práticos na segunda parte, e numa terceira parte, toda uma legislação recheada com os precedentes que importam, porque hoje a gente vê jurisprudência para quase todos os lados, e o que nós tentamos ali foi ter um manual, algo que estivesse à mão para uma consulta rápida, né? Então, tem todo o índice remissivo que facilita a consulta. A ideia não era tanto doutrinar, por assim dizer, ou discutir a dogmática do direito previdenciário, mas um livro acessível, num linguajar simples, e que fosse na utilidade prática também dos advogados, dos magistrados, dos assessores. Estou vendo aqui o pessoal dizendo que já adquiriu, acho bom, né? Fico feliz, né? Agradeço em nome da família, né? Mas, enfim, é algo que estou submetendo, né, agora à comunidade jurídica previdenciária, que tem sido uma aceitação que me impressionou, fico feliz, né? E, na verdade, muito assim, recompensado, porque é uma iniciativa distinta a essa. Obrigado, Ana, pela pergunta. Imagina, nós que agradecemos. E o doutor Roberto, só para dizer que o doutor Roberto, que é o presidente do IEPREV, ele está online também, mandou abraço ali, fez várias ponderações, vários comentários, e ele pediu para a gente não esquecer de comentar, antes de encerrar, que o senhor também vai estar conosco na pós de Trabalho e Previdência. Já que nós temos isso, também teríamos que fazer uma live só para falar das relações da reforma trabalhista, como ela vai se relacionar com o direito previdenciário, mas muito importante só para dizer que o IEPREV está lançando essa pós, não com o viés de fazer as aulas separadas, mas justamente para falar dos reflexos. Então, a pós de Trabalho e Previdência, ela vai trabalhar conjuntamente direito do trabalho e direito previdenciário. Não vai ser aquela análise separada, 6 meses de cada matéria. A ideia justamente é fazer essa análise conjunta que é tão necessária, né? Afinal, ambos fazem parte da gama do direito social. Doutor Savares, eu quero então agradecer imensamente, vir a brilhantar essa live. O senhor já esteve comigo no bate-papo previdenciário lá no Congresso, né, em maio, em BH, e a sua presença sempre faz com que todos os nossos trabalhos, seja a aula da pós-graduação, seja o congresso, traz um brilho especial
Eu falo que eu sou sempre fã, com muito carinho, porque é uma pessoa que desperta nos advogados, em outros magistrados amigos, desperta em procuradores, em médicos peritos, o olhar que é um olhar diferenciado. Eu estou vendo aqui os comentários, a maioria das pessoas falando isso, e é tão bom, né? Nesse mundo em que as pessoas são tão iguais, é tão bom ser uma pessoa singular. Então, eu quero lhe parabenizar por ser uma pessoa tão singular. Parabéns, muito obrigada pela sua participação. Ana, eu que agradeço. Vou te deixar descansar. Primeiro, quero te parabenizar pela maneira como você conduz, né, essa entrevista e como você se expressa. Você deixa a gente muito à vontade, não é? E isso facilita demais a comunicação. Segundo, agradecer a todos esses queridos que estão aí conosco, nos acompanhando e resistindo bravamente, né, esse tempo da live, né? Nós conseguimos algo muito importante hoje, foi manter esse pessoal conosco esse tempo todo. Agradecer ao professor Roberto pelo carinho que tem tido, pela gentileza no trato, por ter aberto as portas do IEPREV para que nós pudéssemos ali circular, compartilhar a nossa visão do direito previdenciário. Tem sido enriquecedor, as discussões têm sido importantes. Participei do congresso do IEPREV recentemente, estaremos agora, uma vez mais, em Divinópolis, estaremos junto no evento do IEPREV agora em setembro, acho que é dia 21 de setembro, estaremos ali falando sobre a reafirmação da DER, falando sobre fatos prevenientes no processo administrativo, e dizer da minha alegria de participar desse projeto novo, que de fato é diferente esse que você coloca, do direito do trabalho e previdenciário, sem segmentar demais, sem compartimentar demais as disciplinas que tem muito em comum, né? Eu agradeço, me despeço já com saudades e querendo agendar a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Savares. E o pessoal que está conosco, eu vou para fazer, então, a gentileza de comentar a nossa live e compartilhar. Vai ter sorteio, sim. Eu vi que o pessoal escreveu, olha, eu vi falar em sorteio. A gente cumpre. Então, como essa live deu um número assim muito grande de pessoas, eu não consegui durante aqui copiar todos os nomes e passar para o meu sorteador automático. Mas não fiquem preocupados. A Célia, que trabalha comigo, ela vai me ajudar. Nós vamos colocar todo mundo que está comentando, curtindo ou compartilhando, tá? E amanhã cedinho eu já prometo fazer esse sorteio. Então, nós vamos sortear duas coisas. Primeiro, nós vamos sortear um livro do IEPREV, que é o livro Temas Relevantes e Pontos Controvertidos do Direito Previdenciário, um livro muito bacana da coordenação do professor Roberto, professor Marcos Serral e minha, que nós tivemos o prazer de trazer grandes nomes do direito previdenciário, são 22 artigos, então amanhã, quem estiver aqui comentando, curtindo e compartilhando vai concorrer. Nós vamos enviar na casa da pessoa esse livro. E também, o Dr. Roberto me permitiu sortear uma bolsa da pós-graduação com 50% de desconto. Então, veja, o IEPREV já tem os melhores preços em questão de especialização, MBA e pós-graduação. E quem tiver aqui que curta, compartilhe, comente, amanhã então vai ser sorteado com uma bolsa de 50%. Então, uma bolsa de 50% da pós que decidir participar. Então, nós temos a pós de prática previdenciária, nós temos a pós de Previdência e Trabalho, essa pós inovadora. Eu faço questão aqui de frisar, porque nós não vamos dividir, como nós temos na maioria dos lugares, 6 meses de um tema, 6 de outro. Não é isso. A ideia da nossa pós de Trabalho e Previdência é relacionar. A importância de relacionar trabalho com previdência. Quem trabalha, principalmente com previdenciário empresarial, todos os dias tem essa necessidade de relacionar esses temas. Eu quero, então, falar para vocês que vocês curtam, comentem e compartilhem. Quem gostou, compartilhe, para que na próxima vez a gente tenha ainda mais um número de pessoas participando. Segunda-feira, às 20 horas, no máximo às 21. Sempre na segunda-feira eu vou fazer essa explicação, se a gente vai ter a live às 20 ou às 21, depende também, porque nos dias que eu tenho julgamento no CARF, eu tenho que chegar um pouquinho mais tarde, aí tem que ser às 21 horas.
Infelizmente, hoje eu não consegui responder todos os comentários, né? O Dr. Savares, ele sempre faz muito sucesso, então a gente acaba tendo que resumir as perguntas, agregar uma pergunta na outra, para conseguir responder o maior número de questões que são levantadas por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Antes de encerrar, eu vou passar o nosso endereço do site. Então, é www.posprevidenciario.com.br, www.ieprevtrabalhista.com.br e www.ieprev.com.br para todos os nossos serviços, seja para o IEPREV Premium também, que é um pacote de serviços previdenciários. Lembrando vocês que o IEPREV não trabalha apenas com a questão mercantil, porque nós temos um trabalho social extremamente forte, desenvolvido para a defesa da Previdência Social no Brasil. Quero mandar um beijo, então, para terminar, para a Helena, que é coordenadora do IEPREV em São Paulo, para o Jesus, que é nosso coordenador, para o Herbert, que é nosso coordenador no Rio, e nós temos um congresso agora, quinta e sexta-feira, Rio de Janeiro, mais de 400 pessoas inscritas, então vai ser mais uma excelente oportunidade de estar entre amigos, estar com os previdenciaristas. Afinal, né, o direito previdenciário ele tem um número menor de pessoas no Brasil do que o direito civil, constitucional, e por isso nós somos uma família. Quase todo mundo se conhece. Eu falo para os meus alunos aqui da pós, falo para os meus alunos do IEPREV que ao longo do tempo a gente é uma família, porque todo mundo vai se conhecendo, comprando os livros dos professores, e isso torna com certeza a defesa do direito social muito mais coesa, porque nós estamos sempre juntos lutando por aquilo que é mais positivo. Beijo para Juliana Dias, para o Márcio Rigueira de Queiroz, que é meu aluno lá de BH, Maria Francisca Gomes, Rejane, um abração, Rejane, cadê sua irmã? Djalma, Francisco, Juliana Dias, David Martini, Adriana Oliveira, minha grande amiga de Pindamonhangaba, um abração, Liana. Pena que essa semana o doutor não vem ao Congresso do Rio, é verdade, Liana, mas com certeza vamos levá-lo em tudo aquilo que a gente puder. Érica, Maria Luísa Rodrigues, Danilo Juncansen, Marta Lúcia Guiar, Elaine Medeiros, Luciene Amaral. Luciene, um grande beijo, esteve aqui em Curitiba, a gente não conseguiu se encontrar, mas numa próxima, com certeza. Igor querido, que tem o estúdio aqui onde nós gravamos as aulas, sejam as aulas do meu curso, sejam as aulas do IEPREV, as aulas do professor Teodoro. Então, Igor, um queridão, super amigo nosso. Thaísa, minha amiga querida também, que vai dar aula na Unicuritiba agora. Qualquer dia desses nós já vamos se encontrar, já vamos começar a postar, né, Thaísa? E aí mais muitas pessoas que escreveram: a Dani, Luciana Borges, Jéssica Souza, Patrícia Semião, a minha irmã Célia Mara, que está postando os livros do Dr. Savares. Um abração para o Gilberto Orsolan Jaques. Gilberto, um grande abraço para você. Eu vi os teus comentários, achei super pertinentes. Alguns eu consegui agregar para conseguir ler, outros não deu, porque vai subindo aqui os comentários, a gente não consegue acompanhar todos. Lúcia Catarina, Cássia, Karina Santos, já foi minha aluna, Shirley Rocha, Juliana Dias, e claro, um abraço super especial para o meu marido, o Anderson, que é médico, vocês sabem, trabalha na área tanto da medicina do trabalho como médico perito, e que eu sempre fico aí tentando dar umas dicas para ele ser um bom médico perito, que ele tem que ser, né? Afinal, tem que ter uma visão um pouco mais social, que é tão importante na nossa seguridade. Pessoal, então curtam, compartilhem. Andréia Fontanari, Vera Queiroz, amiguíssima, muito querida, obrigada. Então, Viviane Bueno, Luciana Rodrigues, Roberto de Carvalho, meu chefe, um grande abraço também. Pessoal, peço desculpas se eu não conseguir citar todo mundo. Não vou conseguir fazer o sorteio online, como eu disse para vocês, porque o número ultrapassou a minha conseguir aqui copiando todos. Mas olha, fiquem tranquilos, ninguém vai deixar de concorrer. Curta, compartilhe a nossa live. E amanhã a nossa equipe já vai contabilizar todas as pessoas, fazemos então uma planilha e fazemos o sorteio automático ao vivo amanhã, rapidinho antes do almoço, para não deixar passar quem compartilhou, quem participou. Vai concorrer ao livro, que eu já comentei, e vai concorrer também à bolsa da pós-graduação que escolher
do IEPREV. Então é isso, eu agradeço esse carinho imenso, agradeço a participação de vocês. Nós chegamos a ter picos de 205 pessoas online ao vivo, agora nós já estamos novamente com 84. Chegamos a ter picos de 205 pessoas ao vivo no momento da live, ou seja, muito bacana. Isso mostra essa vontade que o advogado previdenciarista tem, não importa se é 8 da noite, se é 9 da noite, se é 11 da noite, é essa vontade de lutar, de discutir, de debater, de passar a limpo essas normas e todas as questões jurisprudenciais. Eu deixo um grande abraço para vocês, agradeço todo o carinho que eu venho recebendo e semana que vem tem mais. Estamos programando uma pauta com diversos professores, pessoas que vão trazer muita informação para vocês que seguem a nossa live. Mais uma vez eu comento, quem puder compartilha, ativa para receber as nossas notificações. Um grande abraço então e até semana que vem. Beijo grande e boa noite.